convidar a você a abrir sua Bíblia em Mateus 24. Versos de 3 a 14. Aqueles que puderem ficar em pé, fiquem. Os que não puderem, fiquem sentados mesmos. A você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Que fale ao seu coração. Eu vou pedir à igreja que leia junto comigo. Mateus 24, de 3 a 14. No Monte das Oliveiras, vamos juntos? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo que às vezes não compreendemos, diante de toda a circunstância desse vírus, e comentários e rumores que poderia haver um grande reset financeiro mundial, e poderiam acontecer tantas coisas. Notícias nos sobrevêm pela internet, pela televisão e por tantos meios de comunicação, que se formos dar atenção a todas, nós ficamos paralisados ou escandalizados e poderíamos surtar com tantas coisas que vêm. Mas, irmãos, se de fato houvesse um engendramento e algo desse tipo, como um grande reset financeiro ou coisas assim, como estaria a igreja diante de tudo isso? O que aconteceria com a igreja? Como a igreja seria afetada? Eu gostaria que nós pensássemos nessa temática com o tema seguinte: missões, o grande reset de Deus. Missões, o grande reset de Deus. Essa palavra reset é muito usada e especialmente aí na tecnologia, quando você pega algo, você apaga tudo, dá um reset, você começa de novo um software, um pendrive, aí quem mais tempo para trás, né? E no sentido de você começar, você parar e começar algo. Eu gostaria de ver à luz do texto aqui de Mateus 24, esse grande reset de Deus. E para observar isso, eu gostaria que nós observássemos alguns movimentos que acontecem nesse texto. E o primeiro movimento de como vai estar a igreja, o que vai acontecer com a igreja, nós precisamos entender a história da igreja. E em primeiro lugar, irmãos, esse primeiro movimento é que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre passou por lutas e tribulações e sempre passará. Não é um reset ou qualquer coisa, uma epidemia que vai parar a igreja. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela proclama a palavra exatamente em meio a essa perseguição.
E aqui, quando nós olhamos, especialmente nos primeiros versículos que lemos, ele vai falar de perseguições. Ele vai dizer no versículo 4: veja que ninguém vos engane. Versículo 5: olha, eu sou o Cristo, e enganaram a muitos. Versículo 8: porque tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o texto, ele vem aqui falando de várias situações difíceis. Se nós olharmos a história da igreja, desde o povo de Israel como nação, desde a igreja neotestamentária, nós vamos ver que a perseguição é inerente à existência da igreja. Em todo o tempo a igreja, ela passa por lutas. Atos 8,4 diz: entre mentes que foram dispersos, foram pregando a palavra. Em todo o tempo a igreja do Senhor, ela passa por lutas, por provações, mas ela continua. E poderíamos pensar, mas por que as lutas e provações no meio da igreja? Deus está forjando a sua igreja, Deus está preparando a sua igreja, Deus está purificando a sua igreja. A semelhança do ouro e da prata, que precisa passar pelo fogo, passar pela purificação, a igreja do Senhor também passa por esse processo. O ourives, quando vai trabalhar com a prata, depois de vários processos, até que ele possa contemplar o seu rosto, ali é que ele sabe que aquele material está purificado. A perseguição faz com que Deus possa observar a igreja e perceber quanto mais ela parece com Cristo, quanto mais ela reflete a luz de Cristo. E é por isso que a perseguição, as lutas, elas nunca cessarão no meio da igreja. E aqui nós vemos dois tipos: aquela que é ideológica, eu sou o Cristo, enganaram a muitos, e aquela que é violenta, com força. Mas isso, irmãos, já está descrito também em Apocalipse. Lembra das duas bestas? Uma que surge do mar e outra que surge da terra. Uma vem com força, com ferocidade. A outra vem falando como um cordeiro, mas de fato ela é um leão, destrói. De fato a igreja sempre passou por isso. Cremos que no Brasil nós temos sofrido mais essa intervenção ideológica que tem tentado assolar a igreja do Senhor Jesus, e estão ameaçando talvez até partir para uma perseguição mais arrojada. Mas em tudo isso a igreja do Senhor sempre sobreviveu. A igreja do Senhor Jesus é aquela que já luta com a vitória garantida. Você pode torcer para o Flamengo, você pode torcer para o Corinthians, para o São Paulo, e você, torcedor, vai dizer assim: hoje meu time vai ganhar. Mas você só sabe depois que o juiz apita no final. A igreja do Senhor Jesus não. Ela é vitoriosa porque Cristo é a vitória da igreja. Por isso que nós vamos passar por lutas, tribulações, e nós venceremos. Esse é o primeiro movimento que eu gostaria que nós observássemos: a perseguição. Lembra da igreja neotestamentária? Tem um testemunho de uma mulher chamada Perpétua, uma das mártires da igreja. Ela foi presa junto com a sua serva. Ela era a única filha. E quando foi ameaçada de morte, seu pai teve na prisão várias vezes, dizendo: olha, minha filha, nega, se você morrer, nossa família não vai superar isso. E ela continuou firme no Senhor Jesus. E ela disse: se eu morrer, Deus levantará vocês. E ela foi morta, sua serva foi morta. A forma que ela foi morta foi atroz. Ela foi colocada na arena, depois de sofrer muitos embates ali e muitas feridas. Depois não tinha morrido, foi levado para o algoz, e ele deu um golpe no pescoço dela e ela não morreu. E ela, com dores e gritando, ela pega a espada dele e tira sua própria vida, para que fosse acelerado aquele processo que não teria volta. A igreja sempre passou, e pessoas como Perpétua e outros mais poderiam citar aqui, como Hebreus nos fala. É a igreja do Senhor Jesus que não teme a morte, não teme a luta, não teme nada, porque Cristo está com a igreja. Mas há um segundo movimento, que é justamente a pregação do Evangelho. O versículo 14 diz: será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Queridos, a palavra de Deus aqui não diz algo condicional, não diz um talvez. Aqui é o imperativo.
E aqui diz que o evangelho vai ser pregado. A igreja do Senhor Jesus está anunciando o evangelho aos 4 cantos do mundo. Há um movimento intenso de evangelização e há muito mais o que fazer. O evangelho deve ser pregado. Agora, qual evangelho deve ser pregado? É o evangelho que fala da centralidade de Cristo. Muitas pessoas falam do que Cristo fez na sua vida. Isso não é errado. Dão seu testemunho pessoal. Mas você não pode dar o testemunho pessoal sem dizer de fato que é o evangelho. Aquilo que Cristo fez na vida da pessoa são os efeitos do evangelho. O evangelho é Jesus Cristo que desceu do céu, se desglorificou. Ele deixou a sua glória porque não teria compatibilidade dele se encarnar com a sua glória. Viveu entre nós, sofreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai e voltará. Este é o evangelho que será na sua plenitude quando a igreja for reunida com o seu Criador, com o seu Salvador. De fato, este evangelho que nós temos que pregar, ele tem que ser pregado por todo mundo. Mas, queridos, há um equívoco da nossa parte. Quando nós pensamos assim, e até ficamos tristes. Eu preguei e a pessoa não converteu. Irmãos, nós estamos entrando na área do Espírito Santo. Olha para o texto novamente. Será pregado todo mundo para testemunho. A palavra que está aqui não é conversão. Nós temos que pregar para testemunho. Se as pessoas vão se converter, é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. A palavra testemunho que está aqui é aquela mesma que está lá em Atos 1:8. É a mesma relativa que está quando Jesus, ao texto que diz que ele foi, desceu ao Hades e pregou os espíritos em prisão. Aquele texto não diz que Jesus foi lá pregar para a conversão deles, mas para testemunho. Todos que morreram antes de Cristo vir, eles não tinham contemplado a promessa. E quando Cristo vai ao Hades e testemunha aos espíritos em prisão, ele está dizendo: olha, está aqui o cumprimento da promessa, para que ninguém pudesse ficar fora, de fato, de poder visualizar e de perceber que a promessa foi cumprida. Deus nos chamou para testemunhar, queridos, e o Brasil precisa do Evangelho, a África precisa, a Europa precisa, a Ásia precisa, tantos lugares, e Deus está fazendo isso, a igreja do Senhor Jesus está fazendo. Você sabe que um movimento está acontecendo no Nordeste brasileiro? Tem um irmão nosso, que é lá do Espírito Santo, dono da Forte Leve, ele tem feito um trabalho extraordinário no sertão. Ele esteve pregando na nossa igreja lá em Andorinhas, o irmão Antônio. Eles mapearam o sertão e descobriram que tem cerca de 6.000 comunidades no sertão que não tem presença católica e nem evangélica no Brasil. E eles começaram a evangelizar. A última vez que eu tive contato com os números deles, eles já tinham alcançado mais de 400 dessas comunidades, com missionários lá, com fábricas de instrumento, roupas e outras coisas, e a pregação do evangelho. Deus está fazendo um movimento. Por exemplo, no Iraque, Deus tem feito uma obra mesmo com todas as questões. O pastor Faruq tem lá o templo presbiteriano e tem uma escola do lado que precisa de professores para ali continuar a pregação do evangelho. E tantas outras coisas Deus está fazendo por tantos lugares. De fato, Deus nos chamou para testemunhar para todas as nações. E de fato, em alguns lugares é mais difícil. Ronaldo Lidório diz que os povos que precisam ser alcançados são os povos mais remotos e os povos mais difíceis. E aí, quando Ronaldo Lidório diz isso, a nossa perna treme, porque quando olhamos para o passado, os missionários que evangelizaram, que deram a sua vida, e nós imaginamos o quanto há de trabalho a fazer. Por isso nós temos que empreender trabalho. Por exemplo, você sabia que a APMT, em pouco tempo, ela se tornará a maior agência denominacional do Brasil? Nós estamos com 240 missionários, caminhando para quase 300, e tem mais 250 aproximadamente que estão em preparo. A APMT, em pouco tempo, terá mais de 500 missionários,
E o reverendo Agripino sempre diz para nós, olha, quantos obreiros se levantarem, nós teremos campo. De fato, queridos, a visão de Deus é que todo mundo receba do Evangelho para testemunho a todas as nações. Esse é o segundo movimento. Mas há um terceiro movimento que nós observamos aqui. Ele diz, então virá o fim. Esse é o quarto movimento. E eu quero chamar a sua atenção para um terceiro, que está no meio desses dois. Quando diz, então virá o fim, ele está falando da vinda de Jesus, e eu vou tratar dele daqui a pouco. Mas aí, quando ele diz, então virá o fim, nós temos que ler a partir do versículo 15, que há um período, acontecerá algo, um terceiro movimento antes da vinda de Cristo. Olha o versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quando nós olhamos aqui, queridos, haverá algo entre esse cumprimento da pregação até a volta de Cristo, que é a grande tribulação. O texto nos diz aqui, como o profeta Daniel expôs, haverá o abominável da desolação, que se apresentará. E quando nós olhamos alguns textos bíblicos, ao que parece ele vai surgir dentro do próprio cristianismo, e vai chegar ao ponto de ele contrapor-se a Cristo e depois se colocar de fato como maior do que Cristo e vai trazer para si toda a glória e vai tentar enganar e subjugar a igreja. E de fato ele vai empreender um poder muito grande. Poderá usar todos os políticos tecnológicos, todos os poderes políticos, todos os poderes bélicos, todos os poderes ideológicos e tudo aquilo que poderíamos imaginar, usando nações, usando exércitos, usando as forças disponíveis. E o texto diz que se aqueles dias não fossem abreviados, a igreja não suportaria os escolhidos. Ao que nos parece, ele vai exercer um poder máximo, com toda a sua fúria. Mas nós temos que entender, queridos, que tudo é ser permissão de Deus. Ele não vai exercer isso se não for permissão de Deus. E nós poderíamos pensar, será que então o cumprimento da tarefa de pregar o evangelho valeu a pena? Porque depois de cumprir a tarefa, vai vir essa grande perseguição, a igreja vai ser assolada, de forma que você vai pregar e as pessoas, ao que parece aqui, não vão entender do evangelho, e a igreja vai ser perseguida. Será que vai valer a pena? Por que Cristo permite que a igreja vai sofrer tanto dessa forma? Eu vejo aqui que Deus está mostrando de fato o finalmente do seu poder, a semelhança como ele fez com o povo de Israel lá no Egito. O que aconteceu no Egito? Ele foi mandando as pragas, o faraó ia endurecendo, e depois ele falava que ia libertar, não libertava, até o ponto que ele libertou o povo, mas depois ele foi com toda a fúria. O que aconteceu? O exército do faraó foi sepultado no mar. O que vai acontecer aqui, irmãos, é novamente isso, só com um inimigo da igreja. Quando ele estiver com todo o seu poder, com toda a fúria, como que já não tiver mais condições, Cristo voltará. E lá em 2 Tessalonicenses, ele diz assim, e quando Jesus voltar, com um sopro da sua boca, ele vai destruir o homem da iniquidade. O quarto movimento que vai transpor, e já indo para o último tópico da mensagem, é a volta de Cristo. Depois dessa tribulação, haverá de fato a volta de Cristo. E o inimigo das nossas almas, o homem da iniquidade, será vencido. E olha aqui, Jesus não vai debater com ele, Jesus não vai guerrear com ele. Justamente aquilo que eu já mencionei, a igreja é vitoriosa porque Cristo é vitorioso. Cristo é Senhor de tudo. O texto diz que ele vai destruir aqui
este inimigo. E como vai ser esta vinda do Senhor Jesus? Eu convido a você para ler comigo versículos 29 a 31, preste atenção aí. O quarto movimento, que é a volta de Cristo. Olha como será essa vinda. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando Jesus voltar, e ele não vai debater com Satanás, ele não vai debater com esses poderes, ele é vitorioso. Aqui quebra um princípio chamado maniqueísmo. Quem assistiu aí o filme do He-Man, né, o bem contra o mal, aquilo tudo é maniqueísmo. E na verdade, isso não acontece entre Deus e as forças das trevas, porque Deus não está lutando, ele está correndo do poder de Deus. Deus é poderoso, ele não pode combater com o Senhor Jesus, ele já está derrotado. E ele já está destinado ao inferno. Aquela série Lúcifer que tenta redimir ele, na verdade não pode acontecer, porque ele já está destinado ao inferno. E por que ele corre do Senhor Jesus e quais são as provas dessas? Lembra quando Jesus chegou em Gadara e aquele endemoniado vira para Jesus e diz assim: por que vem atormentar-nos antes do tempo? Jesus, ele tem o poder sobre todas as coisas. E a igreja do Senhor Jesus tem esse poder, porque ele reveste a sua igreja desse poder. E como vai ser essa vinda? O texto diz que quando Jesus vir, o sol vai escurecer, a lua vai dar claridade, não vai dar claridade, as estrelas vão cair do firmamento. Os cientistas dizem que precisam preparar um lugar, tem que achar um planeta para poder levar a população para lá, porque vai acabar aqui e tem que ir para lá. Só que eles enganam. Por quê? Eles mesmos sabem do princípio da entropia, que o universo está esfriando, eles já têm isso como certo. Se eles levarem para outro lugar, todo o universo também vai entrar num caos. Não vai haver solução científica para isso, sabe por quê? Será a volta do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o sol vai escurecer. Eles já sabem que o sol está perdendo seu calor, porque a vinda de Cristo se aproxima, queridos. Eu estava em Belo Horizonte certa vez, estudando, e uma aula de biologia num dia, o professor chegou lá. Aquele dia parece que ele chegou meio tresloucado, ele subiu na mesa e disse assim: hoje eu vou provar que a Bíblia está errada. E eu segurei na cadeira e falei: o que vai acontecer? Você que está na faculdade aí, cuidado com o que falam para você. Aquele foi um dia para mim enigmático. E ele disse assim: está errado, porque diz lá na Bíblia que Deus criou a relva num dia e depois criou o sol. Não pode, porque não aconteceria fotossíntese. Irmãos, eu saí daquele dia arrasado. E eu falei: ele está certo, pelos princípios da biologia está certo. E agora? Eu confesso que eu fiquei um tempo pensando naquilo, dizendo: Deus, como é isso? Eu não me lembro como, se foi alguém que me ajudou, se foi pesquisando, nós chegamos à conclusão daquilo. Deus já tinha feito a luz. A luz que fez com que as plantas pudessem brilhar e ter a fotossíntese era a própria luz do Senhor Jesus. Porque quando o sol escurecer, quem vai brilhar é a luz do Senhor Jesus. Sabe o que é o sol? Eu defino o sol como um hífen entre a criação e a segunda vinda de Cristo. Deus colocou o sol e fez todos os luminares para que eles estivessem lá até que a sua vinda. É Ele que é a estrela da manhã, Ele que é o Rei dos Reis, Ele que brilha, Ele que nos aquece. É assim, e por toda a eternidade nós seremos iluminados e seremos fortalecidos, seremos aquecidos pelo poder do Senhor Jesus. Ele que vai aquecer a nossa vida, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, Ele que estará conosco. A igreja do Senhor é vitoriosa por causa do Cristo que é vencedor. O texto diz que os poderes do céu serão abalados, vai aparecer um sinal, Jesus Cristo, e o texto diz que Ele vai vir sobre as nuvens,
com poder e muita glória. Eu fico imaginando as nuvens como se fosse um tapete. E Jesus flutuando ali. Jesus não vai usar o truque cinematográfico do super-homem, lembra? Quando a gente viu o super-homem voando no cinema, foi emocionante. Jesus não vai usar nenhum truque cinematográfico, não vai usar nenhuma uma turbina, nada para poder flutuar, porque Ele é o Senhor que desafia a gravidade. Ele vai desafiar a gravidade com todo o seu poder, Ele virá, Ele vai receber a sua igreja, Ele vai chamar, conclamar a sua igreja com todo o poder, com toda a sua glória. E o versículo 31, irmãos, diz que vai acontecer aqui algo extraordinário. Ele vai enviar os anjos. E os anjos vão tocar as suas trombetas. E essas trombetas serão ouvidas em todo o reino de Deus. A ciência diz que o universo é infinito. Eu concordo, e eu tenho a liberdade de discordar da ciência. Eu concordo que do aspecto da observação humana, o universo é infinito, porque nós não conseguimos perscrutar todo o universo. Mas pela revelação bíblica, Deus criou todas as coisas. E creio que Deus criou o universo tal qual ele é hoje. E quando as trombetas tocarem, qual é o sinal da trombeta? Quando alguém vinha vencendo um rei, os seus súditos tocavam a trombeta para que em todo o reino pudesse se ouvir que estava chegando o vencedor. Quando as trombetas tocarem, será anunciado que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para buscar a sua igreja. E esse será um momento maravilhoso. É por isso que nós temos que anunciar o Evangelho, porque Cristo vai buscar a sua igreja. Lembra daquela frase? Os anjos anelaram pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu a eles, e permitiu a igreja. Mas você acha que os anjos estão fora dessa tarefa? Não. Você sabe o que os anjos são? Os anjos são ceifeiros de Deus, irmãos. Está escrito aqui, eles vão tocar as trombetas e depois eles vão reunir os escolhidos de Deus. Vede, os campos estão brancos para a ceifa. Os anjos vão reunir. Não vai faltar um eleito sequer. Não vai faltar um escolhido sequer. De todas as nações. E Deus espera que eu e você possamos fazer a nossa parte. A obra da igreja deve ser a obra integral da evangelização. O pastor Paulo falou aqui sobre isso na liturgia. É a obra que eu faço aonde eu estou, no meu país e até os confins da terra. Quando eu, como igreja, me disponho a fazer a obra onde eu estou e na minha região, eu estou fazendo a obra de Deus, certamente. Mas eu preciso fazer a obra integral. E qual é ela? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a obra integral que Deus chamou a igreja para fazer. E esse dia, querido, será um dia extraordinário, porque os anjos vão reunir todos os escolhidos. E eu quero estar lá junto do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja lá, que a igreja de Indaiatuba esteja lá, que as pessoas que você tem anunciado do Evangelho estejam lá, e que os povos, os portugueses, aqueles da região dos Balcãs e de todos os lugares possam ouvir do Evangelho e possam estar lá também. Quando eu vivo o Evangelho e desenvolvo a obra apenas na minha região, eu não envolvo com a obra transcultural, ou talvez não envolvo com a obra local, é como se eu estivesse dizendo para Jesus assim: Jesus, está tão bom aqui, espera mais um pouquinho, porque eu preciso acertar, eu preciso viver aqui, aproveitar aqui. Quando nós não passamos da obra integral de Deus, irmãos, é como se nós estivéssemos protelando, dizendo para o Senhor Jesus: espera mais um pouco. O chamado de Deus para nós é para que nós possamos participar, para que nós possamos envolver. Deus nos deu o privilégio de 22 anos ouvir a obra ministerial no Brasil. Agora Ele está nos dando o privilégio de ir para fora do Brasil. E eu convido a igreja de Indaiatuba para que possa continuar orando por nós. Quero agradecer pela parceria que tem feito conosco. E continue participando conosco, nos sustentando em oração. É tão bom receber um telefonema, é tão bom receber um estímulo. Tá? Fábio, traz aqui para mim. Nós queremos deixar aqui, pastor, algo que nós temos deixado em todas as igrejas. Nós já fomos em mais de 100 igrejas. Só esse ano já fomos, acho que em 40 igrejas pregando e falando do projeto. Em todas elas nós temos deixado aqui, eu quero passar a mão do senhor para o conselho e para o conselho missionário. É um livro da Mônica Mesquita, esposa do reverendo Agripino.
É um livro pequenininho que trata especificamente sobre a obra missionária, tá? Poderíamos e gostaríamos de deixar para todos, né? Mas é e os irmãos que desejarem para poder ler, tá? Ela fala da obra missionária. E aqui também uma bandeirinha. Essa bandeirinha aqui, cada um participou. Um lixou, o outro pintou. O furinho torto aqui foi eu que fiz, viu? Então, é um símbolo do projeto, tem aqui a logo do projeto, para que a igreja continue orando por nós, continue participando conosco e orando também por Portugal, tá? Quando eu falei com o pastor Paulo, nós precisávamos vir aqui, a igreja participa conosco e nós não tínhamos vindo aqui ainda. Então eu falei, nós temos que ir lá para fazer isso, tá? Pastor, muito obrigado. Irmãos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.